Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Um novo ano se inicia. 2021 é o ano do voluntariado. Todos vocês que já fazem algo em prol da obra do Senhor, já são participantes deste trabalho voluntário que a gente quer levar avante e fazer crescer ainda mais neste ano de 2021. Vem com a gente, 2021, o ano do voluntariado. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo seu destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Começamos o nosso culto online hoje num formato diferente, para que você já comece adorando a Deus, já comece sentindo a presença de Deus através do louvor. E foi muito bem preparado este louvor para que o seu coração fosse cheio da presença de Deus. Aleluias! Mais um culto online, não é? Da nossa querida Fundação Reviver, que tanto amamos, aprendemos a amar de uma forma muito especial e assim aprendemos a zelar, a ter zelo pela Fundação Reviver. E isso é bom demais. Eu quero ler com vocês um versículo, porque este culto ainda tem muita coisa para acontecer. Temos a palavra de Deus e vamos ter um bate-papo com a doutora Priscila Mendes sobre coisas atuais que estão se passando ainda, mais louvor. Então, muita coisa vai acontecer no culto de hoje, em nome do Senhor Jesus. E você é especial demais, porque você está aí nos permitindo entrar na sua casa, falar com você, levar a presença de Deus até a sua vida. Então, dá um glória a Deus, dá um aleluia bem forte, porque a presença de Deus vai ser grande hoje na sua vida. Aleluia. Eu quero começar, então, lendo aqui no o Salmo 72, versículo 1. Eu vou dar um tempinho para você procurar aí na sua Bíblia. Vou repetir, Salmo 72, versículo 1, para que você leia comigo este trechinho. É um trechinho pequeno que nós vamos ler, mas eu creio que o Senhor já está falando com você através desta palavra. Vamos lá? Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo e salvará os filhos do necessitado. Quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Aleluias! Salmo de Salomão. Faça uma breve observação, que ele está falando com Deus aqui, e ele fala: dá ao rei os teus juízos. E eu estava meditando sobre isso, dá ao rei os teus juízos. Quando ele fala, dá ao rei os teus juízos, me levou a ter um pensamento diferente sobre este juízo. O juízo de justiça. Ele está falando sobre o juízo de justiça também aqui. Porque o rei, ele julga com justiça. Mas para ele julgar com justiça, ele precisa ter, olha, dá ao rei os teus juízos, os juízos de Deus. E esses juízos de Deus que ele está falando aqui, que ele está pedindo aqui, não são juízos somente para julgar aquele que precisa, como naquela situação em que Salomão foi exposto com as duas mulheres e a criança. Não só, mas ele diz ali para ter o juízo de Deus. E o juízo de Deus, que ele está dizendo, é a mente de Deus. É o pensamento de Deus. Julgar com justiça, pensar com justiça, agir com justiça em relação ao pobre, ao necessitado, ao enfermo, ao desamparado, aquele que está passando por uma luta, por uma turbulência de coisas que estão acontecendo. Então, ele diz aqui, dá, ó
rei os teus juízos, a tua mente, o teu pensamento. E quando nós pedimos para Deus que dê a nós o pensamento de Deus, o juízo de Deus ali, a mente de Deus, nós então passamos a ver as coisas com mais clareza. Nós passamos a ver as situações diferentes. Nós passamos a ver os dois lados da situação. Nós passamos a ver que existe em cada coisa um propósito de Deus. Eu vou, inclusive, eu quero testemunhar aqui uma situação que eu vivi, que eu comentei até nas minhas redes sociais. Que eu perdi uma cunhada há 2 dias atrás. E Deus me deu uma oportunidade ali para poder estar trazendo uma palavra para as pessoas que estavam ali. E eu era muito pequena quando isso aconteceu, que eu vou relatar aqui, e eu nunca mais me lembrei. Mas ali, para trazer essa palavra, o Senhor me fez lembrar. Por quê? Porque eu permiti que o Senhor fosse a mente que eu precisava naquele momento. O juízo que eu precisava naquele momento. E essa minha cunhada, as filhas estavam desesperadas ali chorando porque tinham perdido a mãe. E naquele momento, então eu me recordei que há muitos anos atrás, quando eu era uma pequenininha ainda, morava lá no meio do mato, que conheci a Igreja Deus é Amor, através do rádio. Por 2 anos servimos a Deus ali através do rádio, do programa Voz da Libertação. Nós não tínhamos pisado numa igreja. Quando, então, inaugurou a primeira igreja lá na cidade de Baiti, que não é a minha cidade, mas uma cidade perto, nós fomos. E essa minha cunhada foi. E ela estava desenganada pelos médicos naquela época, com os filhos pequenininhos, porque, na verdade, ela tinha doença de Chagas e não tinha cura naquele tempo. Já tinha afetado o coração dela e o coração estava comprometido. Mas ali, naquela hora, o Senhor me fez lembrar desta situação, que eu já havia me esquecido, são quase 40 anos, então eu já havia me esquecido, e eu me lembrei desta situação, e ali, em vez de ficar me lamentando pela perda, naquele momento, eu passei a ser grata a Deus, e foi essa palavra que eu trouxe ali. Nós que estávamos ali, que deveríamos ser gratos a Deus. Mas como assim? Ela partiu e aí você vai ser grata a Deus? Sim, porque o juízo de Deus é diferente do nosso. A mente de Deus é diferente da nossa. Se Deus não a tivesse curado, usando o servo dele, há tantos anos atrás, ela não tinha nem visto os filhos dela crescer. Mas ela pôde ver, ela conheceu as netas. Por quê? Porque Deus a curou. Então, em vez de lamentar, em vez de reclamar, mesmo doendo, eu naquele momento disse ali, nós devemos ser gratos a Deus, porque o Senhor acrescentou mais quase 40 anos de vida a ela. Ele nos permitiu que ela estivesse conosco durante esse tempo. E isso é ter juízo de Deus, é ter a mente de Deus. É você ver, é mais ou menos a história que nós conhecemos bem, como a história de Poliana. Jogar o jogo do contente. Acredito que muita gente, ou quase todo mundo já conhece. É procurar coisas positivas, mesmo no meio da dor e do sofrimento. É isso que essa palavra está dizendo. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ou seja, dá, ó Deus, a tua mente, o teu pensamento, para que dessa maneira eu possa julgar, eu possa ver, eu possa acreditar, eu possa saber com a tua mente e não com a minha mente. Porque nós, muitas vezes, esquecemos que o Senhor, apesar de nos permitir situações, mas em cada situação nós ganhamos também muito. Tem até um hino da minha sogra que fala que
ela tinha esquecido, não me lembro exatamente da letra, mas que esquecer o que perdeu e agradecer pelo que sobrou. É isso. Não vamos ficar chorando, ficar nos lamentando pelo ano que passou, pela vida que passou, pelas perdas, mas vamos crer que amanhã o dia será melhor, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Eu quero orar por você neste momento. Senhor meu Deus, Tu és um Deus tremendo e poderoso. Um Deus que tem poder de alcançar vidas, alcançar neste momento, vidas que precisam dessa palavra, dessa transformação, desta mente. E nós estaremos, Senhor, falando aqui, trazendo mais e mais palavras, onde as pessoas possam entender que o trabalhar do Senhor é diferente para cada um de nós. E o Senhor cuida de cada um de nós com muito amor. Por isso, somos gratos. Que os nossos irmãos que estão nos acompanhando sejam gratos, porque nós somos gratos por eles, em nome de Jesus. Aproveitando já esse assunto, eu quero convidar aqui a minha parceira de trabalho, a nossa querida doutora Priscila Mendes, que de vez em quando a gente tem a gente senta para poder conversar. A gente fala assim, para conversar, né, Pri? A gente fala assim, precisa resolver um caso assim, precisa discutir uma situação assim, e de repente, quando a gente vê, a gente está tendo ali uma sessão de terapia. E isso é muito bom, não é? Muito bom. Paz do Senhor, irmã Eliana. Paz do Senhor a todos que nos acompanham pelo rádio, pela internet. Deus abençoe a vida de vocês. E é exatamente isso, né? A gente fala que o nosso trabalho é além de um trabalho, também é o nosso propósito. E a gente vai caminhando juntos em direção a isso, e é muito gratificante poder contar com toda essa equipe, com esses momentos que Deus prepara para a gente conversar. E a gente vai aprendendo, né? Uns com os outros. Isso que é importante. Eu, inclusive, prestei atenção no que ontem, na conversa que você e o Paulo Lana tiveram ali no nosso grupo, e fiquei meditando naquelas palavras, fiquei meditando no que vocês falaram ali, e é muito interessante, porque mesmo você estando na sua casa, Paulo Lana estando na dele, eu estava lá em outra cidade, em outro estado, mas a gente consegue sentir a presença de Deus, a gente consegue sentir que tem ali uma comunhão. E essa comunhão é testificada pelo Espírito Santo, porque as palavras, elas não voltam vazias, né? Elas sempre trazem para nós algo bom. E é isso que nós queremos trazer hoje. É verdade, a conversa do cristão, ela precisa edificar. E a gente vive muito isso aqui na nossa equipe, muita comunhão. Então, às vezes a irmã Eliana separa um versículo que a Jaqueline já separou. Ontem o Lana comentou sobre um versículo que Deus já vinha ministrando no meu coração há muitos dias. Então, um pouquinho do que ontem Deus falou conosco lá no nosso grupo, a gente quer compartilhar também com os irmãos. Exatamente. Então, pode dar início, pode começar a falar, porque é sua especialidade. Não é falar, não é falar, não. Ela é uma psicóloga que eu indicaria assim, olha, de olhos fechados, porque realmente tem gabarito a pessoa, viu? Então, pode começar o assunto, pode adentrar o assunto, e nós vamos conversando. Você que quer mandar alguma pergunta também, a gente pode, de repente, estar dando a resposta aqui, se for possível, né? Aí com a nossa técnica, se for possível. Mas, se não, você pode também deixar aí nos comentários, que depois a gente pode estar respondendo alguma dúvida. Vamos falar um pouco sobre um assunto que está acontecendo. Inclusive, aconteceu com uma pessoa da minha família. Muita informação e muita informação negativa. E essa pessoa chegou num ponto em que ela
o termo que eu vou usar é estafe, não sei se está correto, mas estafou. Chegou um ponto que ela não queria mais conversar com ninguém, estar nos grupos familiares, conversar com as pessoas no trabalho. Então, para poder desviar um pouco a atenção, se afundou no trabalho. E aí a situação foi ficando cada vez pior. Até que chegou um dia em que realmente ele não estava bem, ele teve tontura, ele teve alguns sintomas físicos mesmo, ele parou de dormir, ele parou de comer, foram situações que foram acontecendo, e aí então ele foi ao médico. Agora essa parte médica, aí é com você. Muito bem. O médico deu um diagnóstico nesse momento? Deu o diagnóstico de que ele precisava se afastar por uns 15 dias, dar uma descansada na cabeça, e estafe, e excesso de preocupação, excesso... Eu vejo, às vezes até por mim mesma, porque a gente é curioso, né? Então, às vezes, eu quero dar uma olhadinha lá no Facebook, tenho vontade de ficar ali, de conversar com os irmãos, mas são tantas notícias ruins que chegam ali, que isso não me faz bem, porque eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade à flor da pele. Então, eu sofro com o sofrimento das pessoas. E isso não me faz bem. Então, eu passei a me resguardar disso. É mais ou menos o que eu li aqui agora. É ter o juízo de Deus, porque nesse momento, ter a mente de Deus. Nesse momento, eu não podia estar trazendo tanta coisa para a minha mente, para a minha cabeça, porque senão a gente acaba enlouquecendo. E eu sei que você vai falar agora o que a parte exata diz sobre isso. Muito bem. O que a gente pode resumir aqui do seu relato, e que eu recebo muito no consultório, e tenho recebido também muitos colegas médicos, enfim, colegas de vida que vêm passando agora por uma situação muito típica, que é a famosa crise de ansiedade. Então, eles chegam ali no consultório dizendo assim, doutora, como que eu posso controlar as minhas emoções? Eu não quero me sentir tão ansioso, eu não quero me sentir tão depressivo, não quero me sentir com tanta raiva, com tanto desamor. E aí, a grande questão, que eu sempre falo aqui, já falei aqui acho que numa live, mas sempre repito para as pessoas que convivem comigo, é que a gente sabe como vários órgãos do corpo funcionam. Como o rim funciona, como o coração funciona, como o pâncreas funciona, mas a gente desconhece como o cérebro funciona. E aí, quando a gente fica naquela tentativa de controlar as emoções, porque eu não quero me sentir ansioso, eu não quero pensar isso, eu não quero ficar estressado, a gente cada vez mais caminha para isso. E aí... A gente vai juntando, a minha irmã hoje estava até comentando comigo, a gente vindo na estrada, ela comentando, fica tão preocupado com o futuro, e esquece de viver o agora. Muito bem. E esse agora, ainda que seja difícil, mas nós precisamos ter essa mente, ter esse juízo de que dias melhores virão, pensar positivamente e acreditar que em tudo o Senhor está trabalhando a nosso favor, né? E essa é a resposta. Porque o que eu sempre explico para os meus pacientes em psicoterapia é que nenhuma emoção ela acontece antes de um pensamento. Então, assim, eu não me sinto com raiva do nada. Eu não me sinto ansioso do nada. Eu não me sinto triste do nada. Existiu alguma situação e a minha interpretação daquela realidade me leva a ter determinados sentimentos. Eu sempre gosto muito de usar exemplos, porque eu acho que facilita, né, a forma da gente aprender. Então, eu queria usar aqui uma história muito conhecida, não só do povo cristão, mas por todas as pessoas, que é a história de Caim e Abel. Está lá em Gênesis 4, então para você que quiser ler a história com mais detalhes. E é interessante porque se eu perguntar, irmã Eliana, recordando dessa história, quais são os principais pontos? O que você acha que Caim estava sentindo? Raiva, inveja, as pessoas também nomeiam isso. E é muito interessante, porque olha só, quando a gente pega ali os versículos, quando Deus diz a Caim e Abel, e ele vai e diz que se agradou da oferta de Abel, porque ele fez o melhor, ele fez com excelência, ele colocou o coração naquilo que ele fez. Quando ele escuta essa resposta, quando Abel, né, Caim escuta essa resposta, ele interpreta de uma forma extremamente negativa. E aí, imediatamente, que emoção surge nele? Raiva.
Por quê? Porque surge... E aqui, parafraseando um pouco a história, se a gente pudesse agora chegar lá e dizer assim, olha, Caim, não fica com raiva não. Não, se acalma. Você acha que resolveria falar isso para Caim naquele momento em que ele se enfureceu com a resposta de Deus? Olha, eu tenho uma experiência própria. Eu sou cheia de experiências. Porque vocês conhecem meu histórico, né? Eu já compartilhei meu histórico de depressão. E as pessoas chegavam para mim e diziam para mim, vai melhorar. Eu ficava virada quando as pessoas diziam isso. Porque eu sabia que podia melhorar, mas naquele momento eu não via essa melhora. Eu não conseguia enxergar que haveria... É a mesma coisa quando você perde alguém. Você chegar para a pessoa... Uma vez eu vi um relato de uma mãe, ela dizendo que ela... as pessoas vinham para ela e diziam assim para ela, abraçavam e diziam, fica tranquila, porque vai passar. Ela se negava a abraçar as pessoas porque ela tinha perdido o filho dela. Ela falou assim, que naquele momento, era a última coisa que ela queria ouvir, era isso, que ia passar. Mas, na verdade, era o que ela precisava ouvir, mas ela não queria ouvir, por causa do estado emocional que ela estava. Exatamente. Então, quando a gente deixa aflorar essas emoções, é muito difícil, naquele momento, a gente deixar de senti-las, porque as emoções elas são automáticas, assim como os pensamentos. Então, o que determina a forma como eu vou me sentir é exatamente a minha interpretação da realidade, a perspectiva com que eu olho aquela situação. Porque se naquele momento Caim tivesse interpretado a fala de Deus de uma outra forma, nossa, é verdade, deixa eu me basear, então, num exemplo do meu irmão, deixa eu tentar, da próxima vez, fazer diferente. E aí, que sentimentos surgiriam nele? Muito provavelmente de culpa, por não ter feito o melhor que ele poderia fazer. Surgiria um surgimento de afeto, talvez. Nossa, deixa eu me aproximar do meu irmão, aprender com ele a forma... Porque ele agradou a Deus. Então, percebam, o primeiro erro de Caim não foi ele matar Abel. Foi a interpretação que ele fez, a história que ele criou na mente dele, a partir do momento que ele escuta a resposta de Deus. Então, o que eu costumo sempre explicar para os meus pacientes é que, para você mudar o que você está sentindo e como você está se comportando, você primeiro precisa mudar a forma como você pensa. A interpretação que você faz daquilo que você está vivendo. Então, começa por aí. É por isso que, em vários momentos, a Bíblia vai dizer para nós nos preocuparmos com a nossa mente. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Levai cativo a Deus os seus pensamentos. O tempo todo, as histórias que nós criamos na nossa mente é que vão direcionar as emoções que nós vamos sentir. Então, exatamente por isso, eu vejo muitos pacientes e muitas pessoas que elas não prestam atenção nas histórias que elas estão ali formulando na mente delas, elas simplesmente seguem ali no automático e não param para fazer o que a gente chama dessa autorreflexão. E começa por aí. Se alguém vem, e eu já vivi essa situação, né? De repente, ali no trabalho, a pessoa acaba sendo mal educada com você. Qual a sua primeira interpretação para aquela situação? Que chata, e sobe aquele sentimento de raiva, e sobe aquele sentimento mal educada, ela vai ver só da próxima vez, eu também não vou ser tão afetiva, eu também não vou ser tão educada. E aí a gente começa com uma cascata de pensamentos negativos, porque a minha perspectiva, a lente que eu estou colocando para interpretar aquele fato é negativa. E aí, eu me lembro muito bem, isso aconteceu comigo, com uma colega de trabalho, e naquele momento em que ela foi extremamente grossa comigo, eu comecei nessa interpretação, porque, como eu disse, os pensamentos eles são automáticos. E imediatamente comecei a pensar dessa forma e a me sentir muito desconfortável e muito ansiosa, querendo evitar qualquer tipo de contato com ela. E, de repente, né, eu sou muito atenta, obviamente, né, aos meus pensamentos, ao que eu estou sentindo, ao Espírito Santo me movendo. Eu parei tudo o que eu estava fazendo, fui até a minha sala, lá no meu trabalho, e falei, Deus, leva a ti cativo os meus pensamentos. Eu não quero interpretá-la mais dessa forma. E eu passei a imaginar aqui comigo. Mas será que aquele bom dia que ela não me deu, que ela não me respondeu, será que foi realmente falta de educação? Será que ela realmente não gosta de mim? Será que não está acontecendo algo na vida dela que possa justificar o porquê ela se comportou daquela forma comigo? Então, o que eu vou fazer? A partir do momento que eu comecei a pensar de forma mais positiva, as minhas emoções passaram a ser mais positivas e eu passei o quê? A ter mais afeto por ela, a ter carinho por ela. E aí, no final do dia, eu fui até ela e disse, está tudo bem com você? Porque hoje eu percebi que você foi grossa comigo. E eu te perdoo. E aí ela começou a chorar e me contou a situação de que realmente não estava bem
as coisas na vida dela. Então, por isso, esse é um exemplo clássico, e todos os outros que você deu aqui quando a gente iniciou o culto. A forma como nós interpretamos aquilo que está acontecendo vai direcionar as minhas emoções. E aí é interessante que quando a gente lê lá na história, em Gênesis, a gente continua ali o texto, o próprio Deus percebe que Caim se irou, e ele dá uma orientação para Caim. Ele diz assim, olha, em você habita o bem e o mal a partir do pecado. Então, o que é o bem e o mal? Sentimentos bons e sentimentos ruins. Naquele momento, ele estava totalmente tomado por emoções ruins. E aí, Deus segue dizendo, mas tome cuidado. O pecado está à porta e ele deseja entrar. Então, aqui, Deus dá um direcionamento muito claro sobre domínio próprio. Ei, presta atenção no que você está sentindo. Se você agir na direção dessa emoção negativa, dessa raiva que você está, você vai pecar e vai sofrer a consequência disso. Então, é interessante aqui, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas falam sobre domínio próprio e acham que domínio próprio está ali relacionado totalmente às nossas emoções, a controlar a raiva. Não. Os sentimentos bons e ruins, eles habitam em nós. O nosso domínio próprio está sobre as nossas ações. A Bíblia diz que Deus fez o bem e o mal. Então, nós fomos feitos já com essa essência aí de bem e do mal. A diferença é exatamente isso. Você usou uma palavra que eu vou repeti-la, que é a perspectiva. A perspectiva, no nosso ponto de vista artístico, é o ponto em que você fixa os seus olhos, você coloca o seu pensamento e você se deixa guiar por aquele ponto. Então, ele pode estar à sua esquerda, no centro, à sua direita, em algum lugar. Mas você se guia por ele. E toda uma tela, uma parede, o que você vai fazer, está baseado na perspectiva, nesse ponto. E se você coloca o seu ponto de vista na posição negativa, então você vai começar a ver tudo ruim. Vai começar a ver tudo desmoronando. Nós estamos vivendo agora um momento difícil. Exatamente. Então, eu iria trazer agora exatamente para esse momento, porque quantas pessoas estão tendo uma interpretação da realidade extremamente negativa. É uma realidade cruel, é uma realidade muito ansiogênica, porque o que é a ansiedade? A ansiedade é um medo, né, por uma ameaça que pode ser real ou pode ser perceptível, e uma preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu. Então, toda essa situação de pandemia, ela nos traz, se a gente pensar que um único elemento só, né, tentar cuidar da minha saúde já é algo complicado aqui no Brasil, imagina juntar vários elementos. Não só eu preciso me preocupar com a minha saúde, mas com a saúde das pessoas que eu amo, me contaminar por algo que é invisível, prestar atenção e cuidar do meu emprego. Então, são várias situações que vão desencadeando muita ansiedade. E aí é que eu faço duas perguntas e deixo aqui para vocês, porque a gente até poderia falar aqui do ataque de pânico, dos sintomas relacionados a isso, porque, infelizmente, hoje nós sabemos do aumento da prevalência desses transtornos na sociedade. Mas, duas perguntas que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para refletirem, conseguirem passar por esse momento difícil de uma forma mais leve. O que é que tem permeado o pensamento de vocês? Que histórias vocês têm criado na mente de vocês? Qual a perspectiva que vocês têm avaliado a realidade? É pela perspectiva da fé? É pela perspectiva de que você pode fazer algo talvez diferente daquilo que está acontecendo? E a minha segunda pergunta, o que você pode fazer diferente para passar por essa situação de uma forma um pouco mais positiva? Que maravilha. Eu fico até emocionada, porque esse assunto me leva, assim, me faz viajar em várias situações. E é claro, assim, sempre você é uma pessoa positiva, totalmente positiva. E às vezes ela chega e já chega iluminando o lugar, gente. Não é fingimento, não é falsidade, não é nada disso. Ela é assim, é dela. Ela chega, ela já vai conversar com um, ela já vai conversar com outro. Então, isso, a gente percebe que você não só aprendeu, mas que você pratica também. E você falou algumas coisas que eu até costumo usar no meu dia a dia. Por exemplo, às vezes eu vou no supermercado e eu chego lá,
a moça do caixa vai me atender com uma cara, eu olho para ela e já vejo que fala assim, essa hoje vai falar alguma coisa, vai ser grosseira. Então, eu já olho para ela, eu já analiso antes e vejo como que está o semblante dela, a face dela. E aí, então, eu sei como abordar a pessoa. Eu chego, se a pessoa está mal-humorada, já chego lá com um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Já chego fazendo isso, porque às vezes é isso que a pessoa precisa. É só que alguém preste atenção que ela existe, que alguém veja que ela está ali e que ela é um ser humano. E às vezes a gente, no corre-corre do dia a dia, a gente só vê a nossa necessidade, né? Só vê que a gente está com pressa, precisa passar logo no caixa, e a moça do caixa precisa ser educada. Mas esquecemos que nós precisamos também ser educados com as pessoas, porque é um retorno. Quando é aquela coisa do abraço, sabe? Que você abraça a pessoa vai ter vontade de abraçar, você dá um sorriso, a pessoa vai ter vontade de dar um sorriso, que é contagiante. É essa a expressão mesmo, né? Contagiante. Parabéns pela sua atitude. E olha só, aqui entra um belíssimo exemplo do que eu vinha falando. Preste atenção naquilo que você está vivendo. Interprete o outro de uma forma muito mais positiva. A gente tem a tendência a sempre caminhar por aquilo que é negativo. Mal educada, grosseira, enfim, tentar ser um pouco mais empático, exalar o perfume de Cristo, é exatamente isso, é tentar ver as situações por um prisma muito mais positivo, de uma perspectiva totalmente diferente, imaginando se Cristo estivesse aqui, o que Ele faria por essa pessoa. Exatamente, exatamente, porque o Senhor Jesus é como... Vou citar mais uma vez aqui o Salmo 72. É o juízo, né? É ter o juízo do Senhor Jesus, o pensamento do Senhor Jesus, a mente do Senhor Jesus. O que faria Jesus no nosso lugar, na nossa situação? Pri, se deixar, a gente faz vigília, né? É muita coisa. Porque você gosta de falar, eu também gosto de falar, e se deixar, a gente faz vigília. Mas ainda tem mais coisas para acontecer, tem aí mais louvor, e tem a palavra do Senhor. E eu sou grata a Deus pela sua vida e pela sua presença aqui juntamente conosco. Que Deus te abençoe e muito obrigado. Dá suas palavras finais para o povo que está nos acompanhando em casa. Deus abençoe a cada um de vocês que parou nesse momentinho para nos escutar. Fica aqui a nossa mensagem para vocês não passarem nesse automático, mas pararem para prestar atenção naquilo que vocês vêm pensando, naquilo que vem permeando a mente de vocês, porque é isso que vai alimentar aquilo que vocês tentem e a forma como vocês agem. Deus te abençoe, Mariana. Você sabe o carinho que eu tenho de te receber aqui na equipe, em trabalhar com você. É um prazer muito grande. Deus abençoe a vida de cada um e seguimos adorando a Deus. Olha, você é realmente escolhida por Deus para estar juntamente conosco na Fundação Reviver, não tenho dúvida disso. E neste momento, nós vamos ouvir mais um louvor a Deus, porque quem está feliz, louva. Quem está triste, louva também. Quem está aí sofrendo, louva também. Está desesperado, louva, porque através do seu louvor, Deus vai ouvir. O louvor, ele também é uma forma de oração. Veja, os salmos, na verdade, temos aqui os salmos de Davi, são cânticos que são entoados a Deus nos seus momentos de aflições, seus momentos de alegria. Então, você agora, louve juntamente com nosso irmão Elias, que mais uma vez está aqui representando o PEG, essa junção com a Fundação Reviver, que Deus preparou também. Então, louve a Deus e dá um glória a Deus bem forte, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos que nos assistem a paz do Senhor Jesus, pode adorar o Jesus com um hino. Meus irmãos, louve daí da sua casa, compartilhe para mais pessoas, para que eles sejam alcançados por Deus nessa noite. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo, e o povo rebelde não recebeu. Esse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou.
que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e o recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e o recebi, hoje tenho luz. Esse Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas a sua pátria foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e o recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e o recebi, hoje tenho luz. Glória a Deus. Quero saudar todos os presentes, os que estão nos assistindo, com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar e a sua família. Estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Deus abençoe a oportunidade que nos foi nos dada, através da nossa irmã Eliana. Deus abençoe a Fundação Reviver, esse lindo trabalho que tem crescido cada dia mais. Que o Senhor tem abençoado, que o Senhor continue abençoando o trabalho e todos aqueles que têm trabalhado nesta grande obra da Fundação Reviver. Amém? Meus amados, eu quero que os amados internautas compartilhem conosco esta live para podermos alcançar pessoas que precisam de ouvir uma palavra de Deus. Eu quero que você que está nos assistindo agora através do Facebook, através do YouTube, que você pegue a sua Bíblia e abra ela no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20 e o versículo de número 1. 2 Crônicas, capítulo de número 20 e o versículo de número 1. Nós vamos ler aqui o texto da palavra de Deus e tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Quero pedir para você compartilhar essa live, vai compartilhando para nós alcançarmos o maior número de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos ler então, que diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Atisson-Tamar, que é em Gendim. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Amém? Quero fazer uma oração para nós entrarmos aqui na meditação da palavra. Querido Deus, Pai querido, te louvamos por esta palavra, Senhor, que nós acabamos de fazer menção. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, todos que estão aqui presentes. Que
Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, esta grande obra da Fundação Reviver, abençoando, Senhor, toda a diretoria, abençoando todos, ó Pai, funcionários, todos aqueles, ó Deus, que têm dedicado as suas vidas para o crescimento desta obra. Que a tua boa mão esteja sobre cada um deles, conduzindo, direcionando, dando cada dia mais, ó Pai, a cada um deles sabedoria, para que esta obra continue crescendo e atendendo vidas, Pai, que precisam, Senhor, de ouvir a tua palavra, vidas que precisam, Senhor, de um socorro do Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a minha boca nesta noite, Pai, para trazer uma palavra de fé, de esperança para este coração, para esta alma, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos nessa noite na campanha Restaurando Curas em Tempos de Guerra. E nós estamos aqui nesta noite diante desta mensagem, aonde a Bíblia fala sobre um rei por nome de Josafá. Josafá, ele era filho de Asa. Asa, a Bíblia Sagrada diz no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 15, que ele serviu ao Senhor e ele agradou ao Senhor. Josafá, após a morte do seu pai, Josafá assume o reinado, e a Bíblia Sagrada diz que Deus agrada das decisões que Josafá vai tomar. No capítulo de número 17, versículo 3, 4 e versículo 5, diz a Bíblia que Josafá, o Senhor se agradou da sua decisão, porque Josafá colocou o seu coração em servir a Deus, em seguir os caminhos do seu pai, e ele não seguiu a Balaíns. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor aprovou o reinado de Josafá, ao ponto que Josafá prosperava, Josafá crescia cada dia que passava, e a Bíblia Sagrada diz que o reino prosperou tão grande, que as pessoas vinham, traziam presente a Josafá, pela decisão dele ter tomado, por ver o seu reino sendo prosperado por Deus. Além de Josafá quebrar todos os postes ídolos que existiam, a Bíblia Sagrada diz que Josafá agora, ele pega os sacerdotes e os levitas, e ele faz com que os sacerdotes e os levitas vão em cidade, anunciando a lei do Senhor, pregando a lei do Senhor, para que o coração do povo se voltasse a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Josafá, tomando essa decisão, o Senhor só aprovava o seu reinado, o Senhor prosperava no seu reinado, ao ponto dos sacerdotes e os levitas, eles iam passando de cidade em cidade, trazendo a lei do Senhor, e a Bíblia diz que o temor do Senhor voltou para o coração do povo. O povo começou a servir a Deus, o povo começou novamente a adorar ao Deus de Judá. Josafá, que era rei de Judá, porque após a morte de Salomão, a Bíblia diz que o reino de Israel foi dividido em duas partes, reino norte e reino sul. Reino sul, capital Jerusalém. Reino norte, capital Samaria. Reino sul, 2 tribos. Reino norte, 10 tribos. E diz a palavra do Senhor que Josafá, ele era rei de Judá. E a Bíblia Sagrada nos conta então que Josafá começou a servir a Deus e agradar ao Senhor. A Bíblia diz no capítulo 18 de 2 Crônicas que Josafá, depois de ver o Senhor prosperando no seu reinado, de ver o Senhor se agradando das suas decisões que ele estava tomando no início do seu ministério, a Bíblia diz que o Senhor prosperava de tal modo que a Bíblia diz que as pessoas, os árabes e todas as pessoas de cidades vizinhas vinha para Josafá presenteá-lo. A Bíblia Sagrada diz que o passo de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Deus aprovava o ministério de Josafá. No capítulo 18, ele vai fazer uma aliança com Acabe, aonde o Senhor não se agradou da sua aliança. Deus, com a sua mão forte e poderosa, livra Josafá de perder a sua vida em uma guerra, mesmo depois de ele ouvir
ouvir a voz do Senhor através do profeta Micaías, que não era para ele subir, mas ele subiu e o Senhor deu a ele o livramento. No capítulo de número 19, a Bíblia diz que Josafá, quando retorna para Judá, a Bíblia diz que o profeta Jeú vai repreender, levar uma mensagem de repreensão para Josafá, que o Senhor não tinha se agradado dele ter feito aliança com Acabe. Mas a Bíblia diz que no mesmo momento que Jeú sai da presença de Josafá, Josafá então dá uma ordem, ele chama os seus juízes e ele passa orientações para que os juízes julgassem conforme a orientação da lei do Senhor. Deus se agrada de tal modo das decisões que Josafá está tomando, e quando nós começamos a agradar a Deus, claro que nós temos o nosso adversário, e o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós agradamos ao Senhor. O inimigo das nossas almas, ele não quer que você agrade a Deus, porque a Bíblia diz que depois destas coisas, no versículo que nós lemos, e sucedeu que depois destas coisas, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, que eram inimigos de Judá. Os filhos de Amon e os amonitas eram descendentes de Ló. A Bíblia Sagrada diz que esses três povos se reuniram de vir pelejar contra Josafá. A Bíblia diz que vieram alguns, que eram os atalaias daquela época, que ficavam na torre de vigia, vigiando para que o rei não fosse pego de surpresa. Quando o inimigo se aproximasse, eles comunicavam ao rei. Então esses atalaias vão e comunicam a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão, vem contra ti, rei, os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir. Eles se uniram e estão vindo na peleja contra Judá. Eles querem destruir a cidade de Judá, eles querem acabar com o reinado de Josafá, eles querem acabar com o povo de Judá. Mas a Bíblia Sagrada diz que Josafá vai tomar mais uma decisão certa, e eu quero trazer aqui esta mensagem para todos vocês que estão nos acompanhando através desta live. As decisões que Josafá tomou, as armas que Josafá usou, não foi armas carnais, ele não usou flecha, ele usou as armas espirituais. E eu quero aqui dentro desta mensagem trazer para você armas que Josafá usou, 4 armas que Josafá usou para vencer os seus inimigos, 4 armas poderosas que Josafá utilizou para derrotar o seu adversário. Josafá não precisou pegar os seus arqueiros, Josafá não precisou usar o seu povo, porque Josafá sabia que os seus inimigos eram muito maior do que ele. Josafá sabia que se ele fosse enfrentar os seus inimigos, ele não teria como vencer o seu adversário, ele não teria com as armas carnais como derrotar os seus inimigos. Josafá, diz a Bíblia no versículo 3, que ele temeu a multidão, ele temeu aquele problema que estava vindo, porque naquele momento Josafá, ele se sente encurralado, naquele momento ele se sente oprimido, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Os inimigos cercaram a cidade. Se ele fosse para a direita, encontraria com o inimigo, se fosse para a esquerda, encontraria com o inimigo. Então ele não tinha para onde correr. Mas Josafá vai tomar decisões, Josafá vai usar armas poderosas que Deus deixou à nossa disposição, porque a Paulo, escrevendo a segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, Paulo disse: porque as nossas armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados,
principados e potestades que estão nas regiões celestes. A nossa batalha que nós estamos enfrentando, elas não são carnais. Nós estamos vivendo não como os dias de Josafá, mas podemos dizer que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, são dias que estamos sentindo acurralados como Josafá, são dias que estamos vivendo aonde não é os que estamos sendo ameaçados, não pelo inimigo de Moabe, os moabitas, mas estamos sendo ameaçados por diversas coisas que está vindo sobre nós. Estamos sendo ameaçados por uma pandemia, estamos sendo ameaçados pela violência urbana que cada dia vai se multiplicando, estamos sendo ameaçados pela crise financeira, econômica, estamos sendo ameaçados por tantas as coisas que nós muitas vezes nos sentimos encurralados. Quantas famílias estão sentindo encurraladas, quantas pessoas passando por diversos problemas financeiros, espirituais, conjugais, familiar, aonde o inimigo da nossa alma tem tentado acurralar a sua vida. E a minha pergunta, que pode ser talvez a sua pergunta: o que fazer quando não tem para onde correr? O que fazer quando não tem o que fazer? Aí está as receitas que Josafá deixou para nós. A primeira arma que Josafá usou contra o seu inimigo, a Bíblia diz que ele pôs-se a buscar o Senhor em oração. A primeira arma para nós vencermos o inimigo não é desistir da guerra, não é parar, não é retroceder, não é sentar na cadeira e murmurar e reclamar e questionar a Deus pelas coisas que estão acontecendo. O segredo de nós vencermos estas batalhas que estamos enfrentando se chama oração. A arma poderosa que nós precisamos usar neste momentos de guerra em que a igreja, em que a humanidade está vivendo, se chama oração. Quando a igreja ora, Satanás ele treme. Quando a igreja ora, o céu se abre. O segredo, a oração ainda é a chave que abre as comportas dos céus. A Bíblia diz que Josafá, ele pôs-se a buscar o Senhor em oração. E é interessante, irmã Eliana, que ele convocou todo o Judá, todo o povo se ajuntou, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, desde a criança até o ancião. Todos começaram a orar, todos começaram a buscar o Senhor, porque quando chega uma luta maior do que a nossa força, o caminho que temos que trilhar é a oração. Quem sabe eu prego para alguém que você está enfrentando batalhas na sua vida conjugal. O segredo não é colocar o marido para fora, nem a esposa. Quem sabe eu prego para alguém que você, mãe ou pai, está chorando por ver o seu filho viciado nas drogas, no crack, na bebida, na prostituição. O segredo não é expulsar o filho de casa, porque a sua luta não é carnal, a luta é espiritual. Se nós orarmos, não vai ter demônios que vão resistir. Se nós orarmos, não vai ter inferno que vai resistir o poder da oração da igreja. Interessante que existem momentos da nossa vida que nós precisamos sim entrar no nosso quarto, fechar a porta e orarmos, porque Tiago disse na sua epístola, dizendo que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, mas tem momentos que nós precisamos se reunir, seja, aleluia, aonde for, que a igreja precisa se reunir para clamar a Deus como Josafá fez. Ele reuniu o povo, ele reuniu a Judá e toda Jerusalém vieram. Vamos buscar o Senhor em oração, vamos clamar ao Senhor em oração. Este momento que nós estamos vivendo é momento de nós unirmos em oração, é momento de nós não ficarmos amedrontados com a situação que estamos vivendo, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer nos amedrontar, o inimigo quer nos fazer com que a igreja recue, o inimigo quer fazer com que eu e você retroceda, se intimide com a situação em que estamos vivendo. Mas o segredo nesta noite, a arma que você vai vencer o teu adversário
necessário é a oração. Se levanta em oração, chama a tua família, chama teu filho, chama teu marido, ore, e você vai ver o céu se abrindo neste momento. Este tempo que nós estamos vivendo é tempo de nós deixar a nossa vida de religiosidade e fazermos da oração um estilo de vida todos os dias da nossa vida. É tempo de nós esquecermos sobre A, só colocar a culpa em A, em B, em C, devido à situação que nós estamos vivendo. E é momento de nós dobrar o joelho e fazer como Josafá, clamar ao Deus que tudo pode, porque o Deus que está no céu, Ele tem a resposta para a nossa vida. Ele disse para Jeremias no capítulo 33 e versículo 3: clama a mim e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Se você orar, Deus vai responder. Se você orar, Deus vai agir. Se você orar, Deus vai curar. Se você orar, Deus vai abrir a porta. Se você orar, Deus vai trabalhar na tua vida. Se você orar, Deus vai salvar a tua casa. Deus vai salvar o teu filho. Deus vai salvar o teu marido. Se você orar, Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. Porque Deus não vê o que a gente vê. A gente muitas vezes, Josafá, ele viu uma grande multidão na sua frente, mas Deus não enxerga como eu e você enxerga. Aonde eu enxergo uma porta fechada, Deus enxerga uma porta aberta. Aonde Israel enxergou um mar vermelho na sua frente, Deus enxergou um caminho para eles passarem e do outro lado cantar o hino da vitória. Aonde eu enxergo a enfermidade, o Senhor enxerga uma oportunidade para fazer um grande milagre. Mas tudo depende da nossa oração, tudo depende de nós precisamos chegar diante de Deus, fazer como Josafá, buscar a Deus em oração, clamar a Deus em oração, porque se orarmos, Deus vai fazer coisas tremendas acontecerem na sua vida. Se você orar, você vai ver Deus agir na tua casa. Se você buscar a face do Senhor, você vai ver a mão de Deus poderosa trabalhar na tua causa. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e lembro das pessoas que buscavam a Deus, alguns exemplos por causa do horário, eu lembro daquela mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, 12 anos buscando, aleluia, uma solução na medicina, 12 anos buscando uma solução, aleluia, na medicina, e porém todas as portas fechadas. Mas a Bíblia diz que quando aquela mulher viu, sabendo que Jesus estava passando, ela sai no meio da multidão e ela sai da sua casa dizendo: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. A Bíblia diz que ela vai e toca na orla do vestido. Por que ela não tocou no ombro? Por que ela não tocou, aleluia, na mão? Por que ela disse, aleluia, tocar na orla? Porque a orla fica nos pés. Então isso estava a entender que ela tinha que descer, ela tinha que se humilhar para alcançar o milagre de Deus na sua vida. Muitas vezes os problemas que enfrentamos não vamos vencer guerreando, falando, questionando, murmurando, reclamando. A arma poderosa que o inimigo não quer que você use é a oração. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: volte a orar como você orava, volte a buscar o Senhor como você buscava. Lembra quando você buscava Deus na madrugada? Era de manhã, era tarde, era noite, era no trabalho, era na condução. Você estava ligado em Deus, você estava orando, você estava buscando. Volte a orar. A igreja precisa voltar à essência da oração, porque se orar, as coisas vão mudar. Oh, glória a Deus. Vai dizendo glória a Deus aí, vai dando aleluia. Josafá, a primeira arma que Josafá ele usa a oração. Em Salmo 145
E o versículo de número 18, a Bíblia diz: perto está o Senhor de todos que invocam, e de todos os que invocam em verdade. Jeremias capítulo de número 29, e o versículo de número 13, o Senhor diz na sua palavra: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que todos os profetas, os apóstolos e o nosso próprio Jesus, ele venceu as maiores batalhas da sua vida em oração, buscando a presença, buscando a face do Senhor. Que nesta noite, aleluia, você possa receber de Deus força para voltar a orar. Levanta a sua mão na tua casa aí agora, levanta a mão aonde você estiver, receba de Deus força para você voltar a orar. Sabe por quê, irmã Eliana? Quando nós enfrentamos batalha na nossa vida, qual é a primeira coisa que nos falta? É força de orar. A primeira coisa que o inimigo quer tirar de nós é a força de orar, é o prazer de orar. Vou orar para quê? Olha a minha vida como está. Porque o diabo sabe que se você orar, o Senhor vai abrir os céus. Se você orar, o Senhor vai agir. Se você orar, Deus vai trabalhar. E não importa se a multidão que está vindo contra a sua vida é maior do que você, mas não é maior do que o Deus que você está buscando. Então volte a orar, volte a clamar a Deus. Pare de reclamar, pare de olhar para a situação. Faça como a doutora Priscila acabou de falar aqui agora. Muda seus pensamentos, para com esse pensamento de só pensamento negativo. Renove a sua mente, fale com você mesmo: a partir de hoje eu vou montar o altar da oração na minha casa novamente, vou voltar a orar, vou voltar a buscar. E aí você vai ver o céu se abrir e a mão poderosa de Deus agir na tua casa, na tua família, na tua vida. Você vai ver o teu inimigo tendo que recuar e o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. A primeira arma que Josafá usou se chama oração. Oração é a chave que abre as portas. Oração é o caminho que nos leva para perto do Senhor. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais vitória. Quanto mais oração, mais santidade. Quanto mais oração, mais graça. Quanto mais oração, mais virtude. Quanto mais oração, mais poder de Deus na sua vida. Quanto mais oração, mais força de Deus você vai ter para vencer o teu problema, a tua dificuldade e a sua luta. A segunda arma que Josafá ele vai usar é o jejum. Josafá pregoou um jejum em todo o Judá, dizendo: agora ninguém vai comer, ninguém vai beber, todo mundo em jejum e oração. Interessante, meus amados, voltando aqui rapidamente para nós finalizar o primeiro tópico, primeira arma, que quando Josafá ele temeu o seu inimigo, mas ele orou. A parte mais forte da oração de Josafá é o versículo de número 12, quando ele diz assim para o Senhor: a Deus nosso, porventura o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha a oração, ele está dizendo: Senhor, esta multidão é mais forte do que eu, mas não é mais forte do que o Senhor. Senhor, eu não sei que direção tomar, mas meus olhos estão postos em ti. O Senhor Jesus disse: olhai para mim e sereis salvos. A Bíblia diz no livro de aos Hebreus capítulo 11 e versículo 2: olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé. Quem tem vida de oração não olha para o problema. Quem tem vida de oração, ele olha para o Criador dos céus e da terra. Mas a segunda arma que Josafá usou se chama jejum. Jejum e oração são dois instrumentos que precisam andar lado
lado a lado. Uma certa feita, perguntaram para um certo homem: o que é mais importante, a oração ou o jejum? E aquele homem respondeu, dizendo: o que é mais importante num avião, a asa direita ou a asa esquerda? As duas coisas têm que caminhar junto, oração e jejum. A Bíblia Sagrada diz, Jesus disse que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Jesus nesta noite está dizendo para você, amado internauta, amado ouvinte, você que está nos assistindo, você que está nos escutando, volte a orar e volte a jejuar, porque quando você orar e voltar a jejuar, você vai ver Deus pertinho de você, mais perto do que a própria roupa do corpo que estamos usando. Você vai ver Deus agir, você vai ver Satanás tendo que correr do seu caminho e o nome do Senhor sendo glorificado. Levante a mão, vai dando glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A Bíblia diz que ele apregoou um jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. A primeira arma, a oração; a segunda arma, o jejum. Essa terceira arma, ela é fundamental para quem quer vencer, para uma igreja vitoriosa. Josafá, ele unificou o povo, ele uniu o povo de Judá e de Jerusalém, ele uniu desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, desde a criança até o ancião, ele uniu o povo. A terceira arma que Josafá usou, ele usou a mesma arma que o inimigo usou. O inimigo sabe o poder que tem a união, o inimigo sabe o poder que tem a união. Assim como o inimigo se uniu para destruir Judá, Josafá uniu o povo para buscar o livramento e o socorro de Deus. Aleluia, união. A Bíblia, o próprio Jesus disse na sua palavra que um reino dividido, ele não subsiste. Uma casa dividida, ela não subsiste. E Josafá uniu o povo dizendo: vamos buscar. Ele conseguiu unificar o povo. E o que nós precisamos nesses últimos dias é de unificarmos em um propósito. Quando nós falamos de unidade e união, são duas coisas diferentes. Aleluia, unidade, união, aleluia, significa ligação, acordo, significa visando uma convivência estável entre duas pessoas ou entre mais pessoas. Unidade é uma ação coletiva, orientada por um mesmo fim. O que Josafá fez? Ele unificou o povo. O inimigo veio nos destruir, nós vamos unir, e um propósito só. Ninguém buscou por vários propósitos, o propósito era único, o propósito era um só. Isso se chama unidade. Unidade é quando todos pensam uma coisa e tem um propósito apenas no coração. Pode ter 100.000 pessoas, mas o propósito é o mesmo. Qual era o propósito? De buscar ao Senhor e pedir o socorro de Deus. Precisamos neste momento unificarmos a nossa força. E qual é o propósito, pastor Leandro, que nós temos que pedir a Deus neste momento que nós estamos vivendo? Para que o Senhor guarde a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre. É tempo de nós unirmos em oração e buscarmos a presença do Senhor. Neste momento, não é hora de achar quem é santo mais, quem é santo menos. Nesta hora que estamos vivendo, não é hora de, aleluia, ficarmos em guerra, quem prega mais e quem prega menos, quem canta mais e quem canta menos. Neste momento, é momento da igreja se unir em um propósito e buscar o Senhor dos exércitos, porque a Bíblia Sagrada diz: se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra. Em nome de Jesus, receba força para orar. Em nome de Jesus, receba força para jejuar. Em nome de Jesus, receba força para se unir com teu pastor, com teu líder, com a tua igreja, com teu povo. Receba a unidade de Deus no teu coração. Receba esta graça para que você se una com teu pastor, com teu líder, com teu regente, para o único propósito de ver a obra de Deus prosperar e o nome do Senhor ser glorificado em o nome de Jesus. Para encerrar aqui a minha participação, quando o povo começou a orar, quando o povo jejuou e quando o povo se uniu, veio a resposta de Deus, porque Deus não é um Deus que ouve e não responde. Deus é um Deus que responde. E quando o povo começou a orar, diz a Bíblia, no versículo de número 14, que veio então o Espírito do Senhor sobre Jaaziel, e a Bíblia diz que Jaaziel se levanta no meio da congregação, e o Senhor usa a boca daquele profeta dizendo: escutai, povo de Judá, escutai, Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O Senhor está dizendo no versículo 17: nesta peleja não tereis que pelejar, parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sali eu encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe o que Josafá ele fez? Josafá naquele momento, ele transmitiu em oração, ele pegou aquele problema que ele estava enfrentando, e ele transmitiu o problema para Deus. Disse: Deus, eu não consigo resolver. Deus, eu não tenho força para resolver. Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer. Está nas tuas mãos. É a mesma coisa quando você pega um processo e coloca na mão do advogado. O advogado vai dizer assim para você: a partir de hoje você não vai falar mais com a outra parte. A partir de hoje eu vou falar com a outra parte. Você não vai dar mais nenhuma palavra. Se ligarem para você, peça para falar comigo. É assim que o advogado orienta. A mesma coisa aconteceu aqui com Josafá. Ele pegou o problema e transmitiu para Deus, e Deus falou: agora, Josafá, se colocou o problema na minha mão, agora descansa, porque agora eu vou agir. Agora descansa, porque agora eu vou trabalhar. Agora descansa, porque agora é a hora que eu vou agir, é a hora que eu vou descer, é a hora que eu vou trabalhar. E tem uma coisa, Josafá: eu não vou mandar Miguel, eu não vou mandar arcanjo, eu não vou mandar Gabriel, eu vou descer no arraial do inimigo e vou confundir eles, e vou trazer confusão no meio do arraial. Isso que acontece quando você transfere o teu problema para Deus. Tem pessoas que estão me assistindo aqui, que diz o Espírito Santo que o problema só está continuando na tua vida porque você está segurando o problema. Já viu aquele que coloca a mão na mão do advogado e fica tirando toda hora? Está assim. Enquanto você estiver assim na indecisão, não tem como Deus fazer, não tem como Deus trabalhar, não tem como Deus agir. Nesta noite tome uma decisão, entregue o teu problema, se seja ele na conjugal, familiar, espiritual, seja qual for o teu problema, entrega na mão do Senhor, deleita o teu coração, descanse, e você vai ver a mão de Deus trabalhar, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Então descanse. Deus falou com Josafá, Deus faz uma promessa dizendo: Josafá, você não vai pelejar, agora a peleja é minha, agora eu estou tomando a tua dor, agora eu estou tomando a tua guerra, agora eu estou entrando na frente, agora eu vou agir. Você vai ficar parado, vai estar em pé, vocês só vão assistir o que eu vou fazer na vida de vocês, vocês só vão assistir o trabalhar da minha vida, o meu trabalhar na tua vida. Nesta noite descanse no Senhor, faça como o salmista, quando ele escreveu o Salmo 40, ele disse: esperei com paciência no Senhor. Verbo passado, ele estava já cantando o hino da vitória. Esperei com paciência
paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Descanse no Senhor, descanse em Deus. E a quarta arma que Josafá usou, quando ele ouviu a oração, quando ele ouviu, aliás, a voz de Deus, a orientação de Deus, a Bíblia diz no versículo 22, que ele pegou o seu povo, mandou todos ficarem em pé, os levitas, os sacerdotes, as crianças, todos ficarem em pé. Vamos em direção ao arraial do inimigo, mas tem o seguinte: vai na frente, vamos na frente os levitas, e nós vamos fazer o que, rei? Não vamos morrer não, fica tranquilo. Se o Senhor disse que a peleja não é nossa, vamos fazer o seguinte: vamos usar a quarta arma contra o nosso inimigo. E qual é a arma? É a flecha? É escudo? Não, é o louvor ao Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos cantar. Vamos lá, levita, vocês aí que está com trompete, você aí que está com a guitarra, você que está aí, seja qual for o instrumento, vamos pegar e começaram a cantar. Eu não sei qual era o hino que cantava, mas vamos dizer que eles cantavam: Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Pode ser também: o choro pode durar eu não sei o hino que eles cantavam, mas enquanto eles cantavam, algo acontecia no céu. Enquanto eles louvavam, algo acontecia no céu. O que acontecia? Deus descia no arraial do inimigo e colocou um espírito de confusão, ao ponto que os moabitas da montanha de Seir olharam um para o outro e começaram a se matar. Quando os moabitas e os amonitas se mataram, os da montanha de Seir, um virou para o outro e meteu a espada um no outro, todos morreram. Quando Judá chegou no arraial do inimigo, eles tiveram um trabalho. E que trabalho que foi? De trazer todo o despojo que os inimigos levaram para a guerra. Tiveram que levar ouro, prata, joias, te levaram muitas coisas importantes, porque é isso que Deus faz. Quando você usa essas quatro armas, elas são infalíveis, elas são poderosas para destruir fortalezas do inimigo. Você que está nos assistindo, use estas quatro armas que o Senhor deixou à disposição. Usa a oração, o jejum, a unidade e o louvor. Quando você usa essas armas, as mãos de Deus trabalham. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que você possa receber esta palavra no teu coração, que você saia daqui que você termine essa live confiando no poder da oração, confiando no poder que o teu Deus é maior do que o problema, do que a dificuldade. Quem sabe você pode estar sentindo encurralado, mas fica tranquilo, ore. Quando não tiver o que fazer, o segredo é usar essas quatro armas. Use as armas que Deus colocou à disposição, e você vai ver o teu inimigo cair por terra. Você vai ver as fortalezas do inimigo serem destruídas. E eu quero neste momento falar com você que está me assistindo, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, que você agora tome essa decisão, entregue a sua vida para o Senhor. Quem sabe o inimigo está fazendo você sentir como Josafá, encurralado com os problemas da vida, mas nesta noite você está ouvindo a voz de Deus entrando na tua casa, através das ondas dessas redes sociais, dessas emissoras agora, e o Senhor está fazendo um convite para você. O primeiro passo que Ele quer é que você levante a sua mão e confesse Ele como o Senhor da sua vida, que você entregue o teu coração, a tua alma, a tua vida ao Senhor agora. Você que está aí neste momento tomando essa decisão de aceitar Jesus como Senhor da sua vida, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Nós estamos aqui acompanhando. Entregue a sua vida ao Senhor. Vai aparecer aí, quem sabe, um telefone aleluia, para você entrar em contato dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Você que está afastado do Evangelho, você que por algum motivo se afastou da igreja, se afastou
mudou, e o Senhor está dizendo: eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar o teu coração, quero mudar os teus pensamentos, quero mudar a tua casa. Entregue, volte para a casa do Pai. O Pai está nesta noite de braços abertos, aleluia, te esperando para te abraçar, te esperando para trocar as tuas vestes, para colocar sandálias novas, vestes novas. O Senhor quer colocar nesta noite vida nova sobre você. Entregue a sua vida ao Senhor, aleluia, porque eu quero orar por você agora, que está aceitando Jesus como Senhor da sua vida. Você que está entregando a sua vida ao Senhor nesta noite, escreva aí, fala: eu estou aceitando Jesus, eu estou reconciliando com o Senhor. Porque eu vou orar agora por você, vou orar pela tua casa, vou orar por todos os ouvintes que estão agora nos acompanhando. Que você possa agora, onde você estiver, inclinar a tua cabeça, fechar os teus olhos, porque eu vou orar pela sua vida agora. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero orar por todos aqueles, meu Deus, que neste momento estão entregando a sua vida ao Senhor. Por todos aqueles, Pai, que neste momento estão, Senhor, aceitando o Senhor como Senhor da sua vida. Que o Senhor possa escrever os seus nomes no livro da vida, que o Senhor venha selar com teu sangue agora, Senhor, esta pessoa que está reconciliando, esta pessoa, Senhor, que está voltando para a tua casa. Que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa neste momento escrever o nome dessas pessoas no teu livro da vida, selar com teu sangue e abençoar a sua casa, abençoar as suas famílias. Meu Deus, eu quero aproveitar também e orar por todos os amados internautas, por todos os pedidos de oração que os teus filhos deixaram aqui, Senhor, no Facebook, que deixaram no YouTube, Senhor. Visita cada lar, visita cada família, visita cada pessoa agora, que ela seja alcançada pelas tuas mãos, Senhor. Que este ouvinte, eles não possam ser simplesmente um ouvinte da sua palavra, mas que eles sejam praticantes dela, Pai, para que eles possam ver as tuas mãos agir, para que eles possam ver as tuas mãos trabalhar. Senhor, eu quero orar pela Fundação Reviver, por toda a diretoria, pela tua serva, nossa irmã Eliana Miranda, que está aqui na direção desse trabalho, pela nossa irmã Leia, pela nossa irmã Ireni, por todos aqueles, Pai, que estão, Senhor, dedicando as suas vidas, meu Pai, nesse grande trabalho, Senhor. Abençoe toda a diretoria da Fundação Reviver, colocando as tuas mãos, dando saúde, dando força, dando graça, prosperando nesta obra, Senhor. Meu Deus, colocamos todos em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Essa mesma história
volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado, engrandecido e glorificado em nossas vidas. Aceitem a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria nós viemos aqui para falar com todos vocês e dizer: ufa, que porção do céu nessa noite, que presença maravilhosa. O Senhor Deus nos visitou sobremaneira, de modo todo especial e de forma sobrenatural. Todos que vocês estão nos acompanhando pelo rádio ou também pela internet, pôde não apenas estar conectados via comunicação, mas a comunicação do céu, presente, sem nenhuma ruptura ou intercorrência, para que você tenha uma comunhão viva e eficaz, tanto na parte dos louvores, na parte da entrevista, na parte da oração e na parte da palavra de Deus. É uma porção viva dos céus, e aquilo que eu sempre venho falando, nós precisamos sempre alimentar a nossa esperança em Deus. A palavra do Senhor Jesus, que nos garante, e Ele sempre vai dizer para termos bom ânimo. Para termos bom ânimo. Não é, né, doutora Priscila? Deixar as nossas emoções vulneráveis, ou na margem de perigo, do risco, mas é alimentarmos da palavra de Deus. E é claro que o que nós podemos aprender a cada dia mais é alimentar a nossa fé em Cristo Jesus, porque ela não pode estar comprometida, a sua fé não pode estar comprometida. Como que isso pode acontecer? Essa margem de perigo é você deixar de ouvir a palavra de Deus. Deixar de ouvir não é apenas escutar por si só, mas dar ouvido, alimentar da palavra de Deus, que ela é vida. A palavra de Deus é vida, e é isso que nós precisamos nos dias difíceis e também nos dias de alegria, estarmos na presença de Deus. Então, neste momento em que nós estamos vivendo, eu recomendo em que você, conforme nós ouvimos aqui o pastor Leandro dizer, cante louvores a Deus, ore a palavra de Deus, jejue todos os dias se for possível, façam propósitos com Deus, mas tenha uma vida no altar, tenha uma vida viva no altar e seja dependente do Espírito Santo de Deus. Ele está contigo. Que Deus abençoe ricamente a sua presença, tanto na internet, quanto no rádio e presencialmente, porque nós temos aqui uma equipe, tanto de som, de imagem, de também internet, o pessoal do estúdio central de comunicação da Igreja Deus e Amor, que faz esse trabalho chegar com eficiência até a casa de vocês, ou até onde vocês estão acompanhando. Por isso, nosso muito obrigado pela colaboração, cooperação e poder estar junto conosco para este momento de igreja, um momento de comunhão, um momento na mesa do Senhor. Quero agradecer a irmã Eliana, a evangelista Eliana Miranda, que é a nossa anfitriã, que todas as semanas dedica o seu tempo para estar aqui fazendo esses agradecimentos, mas numa oportunidade quanto hoje, ela recebe de Deus
o consolo espiritual, e também a sua família, que nessa semana passou um momento muito delicado. Então nós rogamos a oração de todos vocês que estão nos acompanhando em favor da nossa irmã evangelista Eliana Miranda e toda a sua querida família. Queremos agradecer à diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor por, além de ceder este espaço que nós estamos realizando aqui no Templo da Glória de Deus, aqui na sede mundial, mas como também estar trazendo essa oportunidade para nós falarmos um pouco sobre as atividades da Fundação Reviver. As diretorias também da Fundação Reviver e da Associação Reviver Help, que trabalham colaborativamente com este culto que chegue com muita eficiência até a presença de vocês. A nossa querida irmã, coordenadora geral, irmã Leia Miranda, que todas as quintas-feiras ela está ligadinha aqui também, acompanhando esta transmissão, e depois ela faz ainda um comentário pós-culto, que sempre compartilha o seu sentimento em relação a este culto. Eu convido para que você também, nas redes sociais, compartilhe o seu sentimento em relação ao culto que Deus tem realizado no nosso intermédio, na vida de todos vocês. Sejam sempre bem-vindos em todos os nossos cultos. Não temos apenas o culto online aqui em São Paulo, mas em algumas igrejas, em alguns estados, já está tendo talvez alguns cultos presenciais, mas vamos dizer de uma forma totalizada, quando retornar os cultos presenciais, procure uma igreja pentecostal Deus de Amor aí na sua cidade e participe de um culto presencial na igreja pentecostal Deus é Amor, um culto em prol à Fundação Reviver. Mesmo que neste momento não esteja em atividades, as igrejas estão aí seguindo o protocolo do Covid-19, nós podemos também investir na obra beneficente da Fundação Reviver, fazendo uma doação de mantimento, de agasalho, de água mineral, seja lá qual for a forma de você estar retribuindo a bênção de Deus e ajudando o próximo. Então você pode estar fazendo a sua doação. Talvez a sua doação não seja de forma física, talvez não seja devido a essa situação, esta circunstância que estamos vivendo, por comprar um mantimento e deixar em uma das nossas igrejas Deus é Amor espalhada por todo o Brasil. Você pode fazer uma transferência bancária de qualquer valor, pode fazer também uma transferência via Pix em uma das nossas instituições, como também você pode fazer um pagamento de um boleto bancário. Você pode ir na página na internet no 15 de novembro, www.15 de agosto, ou seja, 15 de agosto, 15 toneladas, digo melhor, 15 de agosto, 15toneladas.com.br. Lá existem várias formas para você estar contribuindo com essa obra beneficente da Fundação Reviver. Como que isso quando você faz essa doação, o que acontece depois? Muitas famílias são atendidas, centenas e milhares de famílias em todo o Brasil são atendidas diariamente com sacolas de mantimentos. Enfim, são diversas formas que aquilo que você faz a doação via banco é convertida num pão na mesa do necessitado. Por exemplo, aqui em São Paulo nós atendemos muitas famílias cadastradas. Isso acontece também em todo o Brasil. Então, nós temos diversas atividades, não apenas atendendo várias famílias, como nós temos as unidades fixas, tanto aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Manaus, no Rio de Janeiro. Nós temos muitas atividades atuantes que você, com a sua contribuição, chega revertido com uma educação para alguns que estão desprovidos, que eles precisam estar preparados para o mercado de trabalho, como é a nossa unidade no Rio de Janeiro, o Oasis. Então, para que você possa entender mais, compreender mais as nossas ações, você pode estar visitando as nossas redes sociais da Fundação Reviver, tanto no Instagram
quanto também no Facebook. E é sempre bem-vindo a sua oferta de amor, é sempre bem-vindo o seu propósito. E te peço para que quando fizer essa doação, se tiver algum propósito, se você receber a bênção do Senhor, conte para nós, compartilhe conosco, porque milhares de vidas serão também abençoadas, porque a fé vem pelo ouvir. Como todas as sextas-feiras, nós disponibilizamos um depoimento de fé, de pessoas que contam de viva voz aquilo que eles fizeram, aquilo que eles investiram na Fundação Reviver, trazendo uma oferta de amor, e foram alcançados e beneficiados pela graça e favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu desafio você a fazer isto hoje e ter a certeza de que a bênção do Senhor e o favor dele cobrirá a sua vida e a sua casa. Que Deus abençoe. Vamos louvar a Jesus, vamos cantar louvores a Deus nessa noite, para encerrar com aquele estilo maravilhoso, cantando e alegrando os céus com os louvores. Uma porta aberta está, abrigo e conforto há neste lugar. Mãos amigas estendidas, socorrendo a tantas vidas, é bom amar. Refúgio, vida verdadeira, o amor é a nossa bandeira, vamos lutar pelos pobres e carentes, por idosos e doentes, dai-lhes um lar. Cristo ensinou-nos a amar, os nossos irmãos ajudar, é o dever. Venha juntar-se a nós, cantemos a uma só voz, os anciãos, aqueles pobres velhinhos que vivem no mundo sozinhos, na solidão. A Fundação Reviver nasceu para proteger nossas crianças, criar uma infância sã. Ela é o amanhã, é a esperança. Cristo ensinou-nos a amar, nossos irmãos ajudar, é o dever. Venha juntar-se a nós, cantemos a uma só voz, reviver. Cantemos a uma só voz, Louvado seja Deus por mais um dia, mais uma missão cumprida no Senhor.
Isso é bom demais, porque dá aquela sensação. Mais uma vez, nós estivemos na presença do Senhor, fazendo o que agrada a Deus. Porque como agrada a Deus quando nós dedicamos a Ele o nosso tempo. Isso agrada a Deus imensamente. Então, tiramos lá, na correria do dia a dia, um tempo para poder estar usando até a palavra que o pastor falou aqui durante a mensagem, unificando. É desta maneira. Agora, tempo de pandemia, tempo de lockdown, ninguém pode estar reunido na igreja, mas nós estamos nos unificando através das redes sociais, através do rádio, da maneira que o Senhor nos permite. O que não podemos é parar, é desanimar. Eu quero muito, muito agradecer ao pastor Leandro, ao nosso querido irmão Elias, que nos atendeu mais uma vez. Claro, doutora Priscila, que é parceira, Paulo Lana. Gente, não posso esquecer de maneira nenhuma de falar para vocês. Hoje é o 7º dia da campanha. Então, hoje, agora, nós vamos entregar a campanha. Mas, na próxima quinta, nós estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus, para fazer o agradecimento. Então, neste momento, eu agradeço o esforço de cada um de vocês. Que o Senhor Deus recompense. Essa palavra falou profundamente ao meu coração. Os louvores falaram ao meu coração. Cada versículo citado aqui era Deus falando comigo. Então eu sou grata, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar mais uma vez junto com vocês. E vamos orar ao Senhor e entregar então esta campanha. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu que conheces a vida de cada irmão que nos acompanhou, que fez conosco esta campanha. Tu sabes, Senhor, da necessidade deles, da bênção para a sua casa, para a sua família, da bênção que eles precisam, Senhor, para aquele que está enfermo lá no hospital, que está desenganado, que está entubado, que está numa situação em que o médico disse que não tem mais jeito, mas o Senhor tem poder para curar. E eu creio sim, Senhor, que o Senhor está restaurando a cura na vida de muitas pessoas através desta campanha, destas 7 quintas-feiras que nós fizemos esta campanha aqui, em nome do Senhor Jesus. Recebe a nossa campanha, Senhor, em nome de Jesus, crendo mais do que nunca que o Senhor restaura a cura nas nossas vidas. Estamos saindo daqui curados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam, hoje eu estou um pouquinho assim, mais, não estou tão enérgica como costumo ficar, bem cansada, mas na quinta-feira que vem, vamos estar aqui mais uma vez, unificados, enfrentando, para que os nossos inimigos saibam, o nosso inimigo, que é Satanás, saiba que independente das lutas que venham, das provações que venham, das perdas, das coisas que estão acontecendo no mundo, nós não vamos desistir. Vamos insistir até que o Senhor venha. E da mesma maneira que fez com o reinado ali de Josafá, faça também na nossa vida, na nossa casa. Por quê? Porque o Senhor é bom. Em todo tempo, Ele é bom. Ele está sendo bom contigo agora, eu tenho certeza. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Até a próxima quinta, se Deus quiser. E nós temos um encontro marcado aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, às 20 horas. E estaremos outra vez aqui, sorriso no rosto. Nada de lágrima, lágrima só se for de alegria da presença de Deus. Então, sorriso no rosto, um sorriso bem
bem grande mesmo, de vencedor. O Senhor é quem peleja a nossa causa, a palavra disse hoje. Então é isso que nós vamos levar no nosso coração. E assim, desta maneira, bem forte, com bastante alegria, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e até semana que vem.